Esse vídeo é a parte 2 dos 50 dicas que todo desenhista iniciante tem que saber, tá? Nesse vídeo vai ficar as 25 finais, tá? Que eu dividi para não ficar um vídeo extremamente longo. Então, se você quer ver as 25 dicas iniciais, vou botar no card, você assiste, depois você volta aqui e assiste esse vídeo também, tá? Os dois vídeos são muito importantes que vocês vejam completo, porque tá recheado de dicas. Então vamos começar com a dica número 26. Dica número 26, aquecer o seu traço. Isso é algo muito importante quando você for começar um desenho. Aquecer o seu traço faz que sua mão comece mais firme o desenho e você tenha menos trabalho, porque por mais que você vai desenhando, você vai aquecendo naturalmente, você vai ter mais trabalho, que você vai ter que apagar, você vai ter que corrigir erros no começo. Se você aquecer seu traço, a chance de você cometer esses erros do começo são muito menores. E se você cometer erros, vai ser bem menores, então são mais fáceis de corrigir. Então aquecer o traço é muito importante. Você pode aquecer fazendo linha, quadrado, triângulo. Todas as formas que eu fiz nessa linha é um excelente aquecimento para o seu traço. Dica número 27. Fazer referências diferentes. Isso é uma coisa que poucos desenhistas iniciantes fazem, tá? A maioria dos desenhistas iniciantes, eles desenham os personagens nas mesmas posições. Muda o personagem, mas a posição é muito parecida, tá? Eles não têm essa variação de referência que eu tô botando na tela. Você vê que essas referências que eu tô botando, elas são personagens com posições diferentes. Você até pode fazer o mesmo personagem mais de uma vez, mas que faça com posições diferentes, com ações diferentes. Pegar referências diferentes faz você evoluir muito. Não se firme a simplesmente uma referência só, um tipo de posição. Não se prenda só o personagem de frente olhando certinho. Não, faça de lado, faça de várias formas possíveis. Isso ajuda muito a você progredir nos seus desenhos. Próxima dica, não siga 100% da sua referência. Isso complementa a dica anterior, que é faça referências diferentes, mas não é necessário você seguir 100%. Não só não é necessário, como não é aconselhado, porque a referência é uma inspiração. Se você seguir 100%, você está copiando. Agora, se você usa a referência, você muda algumas coisas, muda alguma coisa que para ficar melhor, aí sim você vai conseguir fazer um excelente trabalho. Você vai ver que seus desenhos vão melhorar bastante. Tudo dá para melhorar, então analise sua referência e veja algum momento, seja no desenho, seja na pintura, que você pode melhorar. Um exemplo disso foi o René Brown que eu fiz aí atrás. A minha referência era os personagens todo colorido, os dois personagens coloridos. O que eu fiz? Eu fiz metade de um rosto humano colorido e a outra metade com preto e cinza. Então deu esse contraste, o desenho ficou muito mais bonito do que se eu seguisse 100% da referência. É isso que você vai fazer nos seus desenhos. Próxima dica, não tenha medo de aplicar sombras. Isso é um erro muito comum dos iniciantes, tá? Os iniciantes, eles têm muito medo de escurecer muito a pintura, de deixar a pintura muito escura e não ficar legal. Isso é um medo válido, vocês têm que tomar cuidado com isso, mas você não pode ter medo de aplicar sombras, tá bom? Você aplicando sombras com calma, vai ficar seu desenho muito melhor. O que vai deixar seu desenho bonito é o contraste entre o escuro e o claro. Então, a melhor forma de dar o contraste é você ter partes extremamente escuras, só que escolhidas com calma, sem ser partes muito grandes, e ter algumas partes mais claras. Esse contraste vai fazer muita diferença nos seus desenhos, só que você precisa aplicar ele. Então, não tenha medo de sombrear seus desenhos, tá? Tome cuidado, sim, mas não tenha medo de fazer isso. Próxima dica, use mais o lápis preto. Essa é uma dica que complementa a anterior. Muitas pessoas deixam um desenho muito claro e tem medo de usar lápis preto. Porque o lápis preto ele é um lápis que realmente você deixa muito escuro com muita facilidade. Você tem que tomar um pouco de cuidado. Mas ele dá efeitos no seu desenho que você não consegue com nenhum outro lápis. Por exemplo, essa pele do Kira eu usei um preto. Vocês conseguem ver que é uma pele bem bronzeada, bem escura, que esse era o intuito do desenho, e tem algumas partes mais escuras ainda. O que eu apliquei nessa parte? Eu simplesmente apliquei uma camada de preto antes. Antes de aplicar o marrom, eu apliquei uma camada de preto fraco.
Assim eu vou escurecer o tom que eu vou jogar depois do preto e vai ficar muito bonito, tá? Ele vai se misturar super bem. O preto você consegue usar ele, só não pode deixar ele muito forte. Então aplique o preto, só que mais claro, que você vai ver que você vai deixar suas pinturas muito melhores. Próxima dica, não se comparar com os outros. Isso é algo muito comum nos desenhos iniciantes que está errado. Por que você não deve se comparar com os outros? Porque as outras pessoas já têm uma evolução diferente da sua. Às vezes você está comparando um desenhista que tem 15 anos de experiência, 10 anos de experiência, e você começou há 6 meses, entende? É muito injusto, então não se compare com os outros, se compare simplesmente com a sua evolução. Ela é a que importa. Próxima dica, testar estilos novos. Isso é algo muito importante para a sua evolução. Não faça só desenhos coloridos como eu faço. Eu faço desenhos coloridos como esse, mas eu também aplico os efeitos preto e cinza, que é um efeito diferente, um estilo de pintura diferente, que é muito bom para você evoluir. Eu também uso o estilo de rachuras, tá? Eu também uso o cabelo semi-realista. Então você consegue ver que eu faço mais de um estilo de pintura e isso ajuda muito a você progredir. Quanto mais estilos diferentes você fazer, quanto mais estilo dominar, você vai melhorar ainda mais na sua pintura, tá? Então, uma dica muito importante é teste estilos novos. Próxima dica é testar materiais novos. Essa dica complementa a outra, é o mesmo intuito. Quanto mais materiais você testar, lápis de cores de marcas diferentes, tintas diferentes, mais você vai evoluir no seu desenho. Então testar materiais e estilos ajudam muito a você progredir. Próxima dica, usar mais de um grafite. Isso tanto para fazer o efeito preto e cinza, que é muito importante você ter mais de um grafite, tá? Você consegue fazer só com um só, mas ajuda muito. Tanto na hora de você desenhar mesmo, na hora de você fazer o esboço, use um grafite mais claro, grafite HB, que tem a numeração do lado dos lápis, tá? O HB é mais claro, então você consegue apagar mais fácil, você não mancha tanto papel. E o B são os mais escuros, aí vai ser os seus traços finais. Então use grafites mais claros que vai ajudar bastante você a desenhar. Próxima dica, esboço de formas geométricas. Esse esboço consiste em que você vai pegar as partes do seu personagem e vai apropriá-las a formas geométricas. Então vocês veem que na cabeça eu fiz um círculo, no braço eu fiz uma linha, nos ombros eu fiz um círculo também. Vocês veem que na parte do capuz eu fiz meio que uma forma geométrica que eu não sei o nome, mas ela me lembra assim uma forma geométrica. Na mão eu fiz um quadrado, nos dedos eu fiz um círculo para as articulações e uma linha apontando a forma, tá? Apontando a direção dos dedos. Então vocês veem que eu consegui fazer tudo certinho usando formas geométricas e depois eu vim aplicando os detalhes. Então esse esboço é uma forma muito eficiente de você desenhar, tá? Então use esses esboços de formas geométricas, que é uma coisa bem simples e você garanto que você consegue fazer. Próxima dica, desenhar ao contrário da sua mão. Isso é algo que ajuda bastante, tá? Se você é destro, comece o desenho sempre da esquerda para a direita, porque quando você estiver desenhando, a sua mão não vai ficar em cima do desenho, então você vai ter uma noção melhor da proporção, vai ter uma noção principalmente quando tiver que fazer duas partes iguais, do olho e tudo mais, tá? Então essa é uma dica que ajuda bastante. Se você é destro, nunca comece da direita para a esquerda, sempre da esquerda para a direita. Se você é canhoto, você faz o inverso, você começa da direita para a esquerda. Próxima dica, usar canetas de outras cores. Isso é algo que pode ser útil nos seus desenhos, tá? Para dar um efeito diferente, um efeito especial. Eu gosto de usar essa dica principalmente quando eu vou fazer raios, tá? Se eu tiver uma caneta da cor do raio que eu tô fazendo, eu geralmente circulo, eu faço o formato. Se você não tiver, você simplesmente não faz nenhum formato, tá? Você não faz o formato do raio. Mas se você tiver da cor, eu gosto muito do efeito que ele aplica assim. Próxima dica, caneta branca. Essa é a caneta de outra cor mais importante de todas, tá? Você tem que ter uma caneta branca. Por quê? Porque você consegue aplicar vários efeitos, como por exemplo o efeito de chuva. Só é possível você fazer um personagem na chuva se você tiver uma caneta branca. E você consegue aplicar detalhes, por exemplo, eu mostrei esse desenho do Goku aí, eu consegui aplicar vários efeitos se
graças à caneta branca. Se não tivesse, não conseguia fazer. Então, a caneta branca é uma coisa muito importante que você vai ver que você vai usar em vários desenhos. Próxima dica: segurar na ponta da caneta. Isso é uma técnica que ajuda muito na hora do seu contorno, tá? Você vê que segurar na ponta da caneta te traz muito mais firmeza. Então você consegue fazer traços muito mais firmes. Isso é muito útil na hora de você fazer a line art, tá bom? Na hora do seu desenho você pode usar sim algumas partes específicas que você sentir que você precisa de mais firmeza, mas você vai usar principalmente nessa hora da sua line art essa técnica de segurar na ponta da caneta. Próxima dica: movimentar sua folha. Movimentar sua folha ajuda muito, principalmente na hora da line art, mas no desenho também, tá? Então, se você tiver com um traço mais lateralizado, você deixar sua folha de lado também ajuda você a deixar uma posição mais anatômica para sua mão. Você consegue ter mais firmeza nos seus traços. Então, esteja sempre movimentando sua folha, tá? Isso ajuda muito na hora de você desenhar e na hora de você fazer a line art. Próxima dica: usar canetas de várias pontas. Esse é o mesmo princípio do lápis, tá? Canetas de várias pontas ajudam na sua praticidade, porque algumas partes você quer um contorno mais grosso para dar um efeito a mais, para dar um destaque a mais. Então, se você tiver caneta de várias pontas, você consegue fazer isso mais rápido. Você não precisa ficar fazendo com a mesma caneta, isso ajuda bastante. Próxima dica: traços diferentes com a mesma caneta. Essa é uma dica para quem não tem várias canetas de pontas diferentes, quem não tem condições de comprar. O que você vai fazer? Você vai aplicar a caneta em partes mais grossas, você realmente vai engrossar, você vai passar mais parte na fora, tá? Então assim você consegue fazer traços diferentes, grossuras diferentes do seu traço com a mesma caneta. Mas por que é interessante que você compre outras? Por causa de praticidade. Você consegue fazer bem mais rápido usando a dica anterior. Mas você consegue fazer também isso com a mesma caneta, tá? Próxima dica: fazer vários traços virarem um só. Isso é uma dica importante para quem não consegue fazer um traço só reto, tá? Quando um traço é muito grande, isso é muito difícil de fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer pequenos traços. Você vai pegar a caneta e vai ir e voltar, fazendo pequenos traços, só que com a mesma linha. Então tome cuidado e tenha bastante paciência para que elas sigam a mesma linha. Assim você vai conseguir fazer bem mais reto a sua linha final e vai conseguir fazer bem mais fácil, tá? Então façam vários traços em um só, façam como se fossem pequenas linhas se juntando, tá? Mas tenha paciência. Próxima dica: qualidade da sua referência. Isso é uma dica importante. Quanto melhor a qualidade da referência, melhor vai sair o seu desenho, porque a qualidade da referência aplica muito detalhes. Então, o que eu aconselho? Sempre tentar em 4K. Aqueles wallpaper também são muito interessantes, os papéis de parede. Eles também têm uma qualidade muito alta, tá? Então, tente baixar sempre a referência com a melhor qualidade possível, que vai te ajudar muito no seu desenho. Próxima dica: estude sobre desenho. Essa é uma dica que serve para qualquer coisa na sua vida. Se você quer ser bom nela, estude sobre ela. Então estude anatomia, estude técnica, estude estilo de pintura, estude tudo isso. Veja mais vídeos no canal que tem mais dicas, tá? Então estude sobre desenho, que vai te ajudar muito, tá? Não tente melhorar no seu desenho só desenhando. Não, estude sobre ele, que isso vai ajudar muito. Próxima dica: desenhe mais do que você precisa melhorar. Isso vai em encontro à maioria dos pensamentos dos desenhistas iniciantes. O que os desenhistas iniciantes pensam? Eu não sei fazer rosto, vou desenhar personagens, vou desenhar menos rosto possível. Não sei fazer mão, vou desenhar menos mão possível. É ao contrário. Se você não sabe desenhar mão, é aí sim que você tem que desenhar o máximo que você conseguir dela. Treinar a desenhar ela em folhas separadas, não só em desenhos, tá? Porque aí sim você vai conseguir melhorar. Se você não sabe desenhar mão, você não desenhar ela não vai fazer você evoluir em nada. Pelo contrário, vai travar o seu progresso. Então, desenhe mais o que você mais precisa melhorar. Próxima dica: faça desenhos menores. Essa dica complementa a anterior. Você treinar o que você mais precisa fazendo desenhos menores, você aumenta a sua produtividade, você faz mais desenhos ainda, tá? Então,
treinar o que você mais precisa, fazendo desenhos menores, sem ser desenhos completos, inteiros, ajuda muito no seu progresso. Então faça desenhos menores. Próxima dica, usar tons mais claros. Isso é uma dica muito importante na hora da sua pintura, tá? Usar tons mais claros, que eu digo depois da sua pintura. Por exemplo, você pintou uma roupa de azul escuro, depois você vai finalizar usando um azul claro. Isso vai fazer você misturar todas as suas cores embaixo e deixar a pintura bem mais homogênea. Então sempre use um tom mais claro daquele que você usou. Você vai ver que vai fazer muita diferença na sua pintura. Próxima dica, seja inscrito nesse canal. Isso vai te ajudar muito a você melhorar, porque eu tenho vários vídeos dando dicas, dando tutoriais, dando várias formas de você progredir, de você evoluir em seus desenhos, tá? Então, se você se inscrever nesse canal, você vai ser notificado desses vídeos e você com certeza vai evoluir muito, tá? Eu te garanto isso, eu te garanto mesmo que você vai evoluir muito sendo inscrito nesse canal e acompanhando todos os vídeos que eu posto. Próxima dica, entre para um anime sem dom. Essa dica é muito valiosa para quem realmente quer aprender a desenhar, porque no anime sem dom você vai ganhar acesso a várias aulas bem completas, muito completas sobre os temas do desenho, sobre os fundamentos, dicas, macetes. Você vai ganhar muita coisa, você vai ter acesso a muita coisa. Você pode assistir quantas vezes você quiser, pode assistir as novas aulas que estão sempre sendo adicionadas. E você vai conseguir realmente aprender a desenhar, vai explicar tudo certinho. Você vai estar numa comunidade com outras pessoas que também querem aprender a desenhar, que também estão aprendendo a desenhar como você, que também vão poder te passar dicas, vão poder te ajudar, tá? Então, entrar para o Anime Sem Dom vale muito a pena se você quer realmente aprender a desenhar, tá? O link tá na descrição, só clicar e seja meu aluno, seja muito bem-vindo. Então, estamos chegando aqui no final do vídeo, espero que tenham gostado. Espero que as dicas tenham sido úteis para você. Realmente eu dei muita dica boa, tá bom? Espero contar com sua inscrição. Não se esqueça de deixar o like, isso realmente ajuda muito o canal. Até a próxima, até um próximo vídeo. Tchau!